Glória a Deus. Shalom a todas as minhas irmãs, as irmãs que entraram aqui por último também, sejam muito bem-vindas. E hoje quero compartilhar aqui uma palavra que o Senhor direcionou ao meu coração, que é sobre ouvir a Deus, ouvir ao Senhor. E minha pergunta inicial é se você tem ouvido a Deus, se você ouve a Deus, ou se você já ouviu a Deus. Porque talvez essa é uma das questões que muitas vezes nós nos pegamos, né, nos perguntando: será que Deus fala comigo? Será que Deus está falando? Será que Deus está em silêncio? Será que eu não consigo ouvir? Será que Deus está falando e eu não estou entendendo? Ou será que Deus não fala mais nesse tempo? E o que nós precisamos entender nesta época, nesse tempo, que não foi por acaso que o Senhor colocou o Espírito Santo dele em nós. Então, o que eu penso é que talvez, né, nós ainda não estamos alinhados com o Espírito Santo, não temos um alinhamento íntimo com ele para compreender a forma com que ele está falando, né? Vou trazer um exemplo muito claro aqui em relação a um casamento ou a um relacionamento, enfim. Muitas vezes nós sabemos, né, que às vezes tanto o homem, né, o marido quanto a esposa às vezes tenta falar algo, comunicar algo que às vezes o cônjuge não compreende. E às vezes causa até uma discussão, né, um desentendimento dentro do lar, porque às vezes um tentou falar algo, mas o outro ouviu de uma forma talvez que não era a intenção. Não houve uma comunicação correta entre os dois, né? Talvez a intenção não era de ofender, porém aquele que ouviu se sentiu ofendido. Mas a partir do momento que a comunicação entre os dois se alinham, a conversa não vai ter nenhuma questão fora de entendimento. Os dois vão, um vai falar, vai comunicar e o outro vai compreender realmente aquilo que o outro queria dizer. Não sei se vocês estão me entendendo. Então é muito importante, uma vez até eu ouvi o pastor falar algo, né? Um pastor já de muito tempo. Ele disse assim que mais importante é o que a pessoa vai entender do que o que você vai falar. Porque muitas vezes aquilo que eu vou falar, a pessoa talvez não vai compreender da forma com que eu estou compreendendo. Então eu tenho que ter essa compreensão, né? Essa preocupação de pensar, quando eu for falar, como é que a pessoa vai receber? Será que ela vai realmente compreender o que eu estou falando? Será que realmente eu vou conseguir me fazer entender para essa pessoa? E por que eu estou colocando aqui, né, em relação a um casal? Porque normalmente é com o seu cônjuge que você mais conversa, ou que você tem mais intimidade. E da mesma forma com o Espírito Santo, da mesma forma com o nosso Deus. Quanto mais intimidade você estiver com o Senhor, muito mais fácil será essa comunicação, muito mais fácil será o entendimento. E se você observar pelas Escrituras, você vê que o Senhor, ele tem feito a parte dele, né? Vamos se dizer assim, que Deus tem se esforçado para se comunicar conosco. Deus tem feito de tudo, não é mesmo? Deus envia o seu Espírito, Deus falou através dos profetas, Deus trouxe a lei, Deus usa homens, Deus enviou o seu Filho, Deus enviou os discípulos, enviou o Espírito Santo em nós. Então, Deus ele tem feito de todas as formas para que a gente compreenda que ele está falando. Então, também precisa haver um esforço da nossa parte, agora nos esforçarmos para ver o que Deus tem falado através de todos esses exemplos que eu citei, através, né, do seu Espírito, das leis, dos profetas, através dos discípulos, através do próprio nosso Senhor Jesus Cristo.
através das leis que ele tem colocado agora não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do nosso coração. Então, na verdade, Deus ele tem falado sempre. Deus é um Deus comunicativo, ele sempre fala. Talvez é nós que não estamos ainda nessa sintonia, né? O nosso rádio talvez está fora de sintonia com o Senhor. Mas eu acredito que o Senhor ele tem, né, nos dado todos os caminhos para que a gente compreenda o que que ele vem falando. Até tem um texto nas Escrituras que falam que você pede, você ora, mas não recebe. Por quê? Porque não sabe pedir, porque pedes mal. O que que é isso? É Deus que não faz? Não, é o que nós vamos falando, talvez é uma falta de comunicação, porque muitas vezes, se o cônjuge pede um copo d'água, você não vai servir um copo de café, apesar que uma xícara de café é muito bem-vinda, né? Glória a Deus. Mas veja que há uma comunicação, né? Da mesma forma, o Senhor, quando Ele nos pede algo, muitas vezes nós respondemos de uma outra forma. E veja que Deus, Ele deseja que a gente peça algo, coisas para Ele relacionada à eternidade, relacionada ao reino de Deus. Só que nós estamos pedindo o quê? Muitas vezes coisas deste mundo, só relacionada a este mundo. Então a nossa linguagem não condiz com a linguagem de Deus. E aí esse desencontro nessa linguagem, muitas vezes a gente fica achando, eu não estou conseguindo ouvir Deus, não estou conseguindo me comunicar, eu oro, oro e as coisas não acontecem. É porque talvez a minha comunicação, a minha frequência não está na mesma frequência de Deus. Então Deus, ele é um Deus comunicativo. E é muito importante, né? Comecei falando aqui sobre a comunicação, porque a partir da comunicação é que se dará todas as outras coisas. A nossa salvação, a nossa restauração, a nossa transformação se dará através dessa comunicação, porque Deus tem falado para nós: olha, eu não quero que você se conforme com este mundo, mas eu desejo que você renove a sua mente, o seu entendimento, e aí você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade que eu tenho para a sua vida. Ou seja, isso aqui não é uma comunicação difícil de nós compreendermos, mas é algo que eu preciso refletir. Então, quando eu preciso renovar a minha mente, é renovar a minha mente real. Que mente que o Senhor quer que eu tenha, então? Ah, o Senhor quer que eu renove a minha mente, mas qual é a mente que o Senhor quer que eu tenha? Simples. Quem é a pessoa na Bíblia que o Senhor disse assim: Esse é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer, a quem eu me comprazo? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então aí eu já tenho um caminho para seguir. Eu já tenho um exemplo de mente a qual eu devo ser transformado para que eu agora manifeste esta mente, a mente de Cristo. Porém, eu preciso fazer o quê? Me permitir ter a minha mente transformada, querer ser transformado, desejar ser transformado. E aí então nós vamos começar uma caminhada com o Senhor, aonde o Senhor ele vai fazer o quê? Revelar para nós o porquê dessa mudança. E eu quero trazer aqui um texto, alguns textos que eu quero ler com as irmãs, para nós ver um exemplo de uma pessoa que talvez nós temos uma grande estima nas Escrituras e que fez grandes coisas e que realmente é notório o seu nome diante do Senhor, que é Davi. E eu convido as irmãs aqui a abrir as Escrituras, lá em 2 Samuel, no capítulo 11. É uma história bem conhecida, mas eu quero ler essa passagem para que depois vocês vejam a importância da comunicação e, através da comunicação, nós entendermos a nossa situação agora em Deus e que o Senhor vai nos
mostrar o porquê dessa transformação, o porquê desta renovação de mente. Amém? 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo um dos textos muito conhecidos aqui nas passagens que se fala a respeito de Davi. Ele vai dizer assim: E sucedeu depois do ano ter expirado, na época em que os reis saíam para a batalha, que Davi enviou Joabe, e como ele, com ele seus servos, e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, sitiaram Rabá. Davi, porém, se manteve em Jerusalém, e sucedeu ao cair da noite que Davi se levantou da sua cama e caminhava sobre o terraço da casa do rei. E do terraço ele viu uma mulher se banhando, e a mulher era muito bonita de se olhar. E Davi enviou e inquiriu acerca da mulher. E foi-lhe dito: Não é essa Batseba, a filha de Eliã, a esposa de Urias, o heteu? E Davi enviou mensageiros e a tomou, e a adentrou a ele. E ele se deitou com ela, porquanto ela estava purificada de suas impurezas. E ela retornou à sua casa. E a mulher concebeu e mandou contar a Davi, e disse: Estou com criança. E Davi enviou a Joabe, dizendo: Envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias até Davi, e quando Urias havia chegado até ele, Davi exigiu dele saber sobre como estava Joabe, como estava o povo e como prosperava a guerra. E Davi disse a Urias: Desce à tua casa e lava os teus pés. E Urias partiu da casa do rei, e ali seguiu-lhe uma por... e ali seguiu-lhe uma porção de carne à parte do rei. Urias, no entanto, dormiu à porta da casa do rei, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à casa. E quando contaram a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa, Davi disse a Urias: não vieste da jornada? Por que então não desceste à tua casa? E olha as respostas de Urias. E Urias disse a Davi: A arca e Israel e Judá habitam em tendas, e o meu senhor Joabe e os servos do meu senhor estão acampados nos campos abertos. Estarei eu então na minha casa para comer e beber e me deitar com a minha esposa? Como tu vives e como vive a tua alma, tal coisa não farei. Até aqui por enquanto. Essa é uma das passagens, né, muito conhecida. Sabemos dessa traição, né, deste comportamento de Davi. E só que muitas vezes nós falamos a respeito dessa passagem e de uma certa forma, muitas vezes falamos como se fosse algo até natural, algo normal o que Davi fez. Mas lendo, né, prestando bem atenção nessas palavras de Urias, nesses textos, isso aqui é algo que o nosso Deus, ele começa a fazer agora um concerto conosco. E veja que ele usa uma situação para falar com Davi e corrigir Davi. Então, quando eu vejo isso, irmãos, nós não podemos nos queixar, murmurar das situações que passamos, porque precisamos compreender que essas situações que passamos é uma das formas que o Senhor usa para falar conosco e nos corrigir, corrigir a rota e fazer com que nós tenhamos a mente transformada da mesma forma que Davi teve. Agora, observe aqui, quando nós começamos a ler aqui o primeiro versículo, ele vai dizer assim: E sucedeu depois de o ano ter expirado, na época em que os reis saíam para a batalha. Ou seja, Davi era rei. Então nós sabemos que Davi aqui também deveria sair para a batalha. Ele deveria ter ido junto para a batalha. Porém, ele ficou. E aí acontece toda a situação da traição. Porém, quando Urias volta, o que que acontece através da vida de Urias? O Senhor expõe o coração de Davi através do comportamento de Urias. E olha que a maioria dos cristãos chama
Davi, o homem segundo o coração de Deus. Agora, veja que ele não nasceu assim. O seu coração foi transformado. Porque veja que Deus não teria esse comportamento que Davi teve. E é por isso que o Senhor transformou Davi. Porque Davi, sendo rei e representando o próprio Deus, ele teria que agir com o coração correto. E nós, irmãos, aqui, nós somos uma unidade chamada o corpo de Cristo. Nós somos membros. Então, representamos também a um cabeça, a um corpo. E por isso que o Senhor comunica conosco para essa transformação. Porque nós representamos este corpo, representamos este cabeça, o varão perfeito. E se eu faço parte desse corpo, eu tenho que ser perfeito. Por isso, do processo da transformação. E por isso que a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Então, se o Senhor começou uma obra nas nossas vidas, irmãos, ele vai nos transformar, porque no final ele quer uma noiva adornada, sem mácula, sem ruga. Agora, a pergunta é quanto tempo nós vamos levar para permitir o Senhor fazer essa transformação em nós? E de que forma nós vamos querer essa transformação? De uma forma mais leve, aonde que a gente diz assim, Senhor, me ajuda a ser transformado, onde a gente reconhece, Senhor, eu sou cheio de falhas. Ou nós vamos querer se manter com o coração duro e dizer assim, eu não quero fazer isso, e vamos deixar com que o Senhor então vá nos espremendo, porque o Senhor, irmãos, nós temos muitos desejos nos nossos corações, mas em Provérbios diz que o que prevalece é a vontade do Senhor. Então, de uma forma ou outra, o Senhor vai nos transformar. Vai haver essa regeneração. Ele não mandou o filho dele por acaso. Agora, como é que vai ser? Você vai querer fazer isso numa boa ou numa prensa? Você quer fazer isso no secreto com o Senhor, aos pés dele, ou você vai querer fazer assim como Davi, em público? Porque isso está, irmãos, em nossa decisão. Isso é uma das coisas que está em nosso poder decidir. De chegar e se entregar, Senhor, olha, eu não entendo, eu não consigo, eu não sei. Me ajuda, eu sei que tem coisas para consertar, mas eu não consigo sozinho. Eu sei que eu preciso transformar minha mente. Eu sei que eu preciso ser melhor. Eu sei que eu preciso me humilhar, me colocar debaixo da tua mão. Mas eu não sei fazer isso sozinho. Como é que eu posso fazer? Me ajuda. É você identificar e desejar essa transformação. Agora, nós sabemos que também tem pessoas que resistem ao Senhor, que endurece o seu coração para as coisas celestiais, para as coisas eternas. Mas, em contrapartida, é um coração fértil para as coisas desse mundo. Então a pergunta é: o que está faltando? Já vimos que não é falta de comunicação da parte de Deus, porque ele tem comunicado, ele tem falado. Agora, voltando aqui o texto, no versículo 11, capítulo 11, versículo 11, Urias ele começa a dar uma resposta para Davi que, na verdade, nós deveríamos dizer que o homem segundo o coração de Deus é Urias e não Davi. Porém, através de Urias, o Senhor traz Davi para o centro da sua vontade. Porque toda a resposta que Urias deu para Davi, na verdade, deveria ser uma preocupação de Davi. Porque ele começa dizendo assim: a arca. A primeira resposta de Urias. Ele diz assim: Urias disse a Davi: a arca. E o que que representava a arca? Era a presença de Deus. Então a primeira preocupação de Urias era a presença de Deus. Aí depois ele diz: e Israel, ou seja, a nação. Nos dias de hoje, nós, o corpo de Cristo, os irmãos, a noiva. E aí depois ele vai assim: e Judá, ou seja, a sua congregação, ou os irmãos que estão na sua volta, a sua tribo, digamos assim. Olha as preocupações dele. E depois ele diz assim: habitam em tendas. E o meu senhor Joabe. Olha as preocupações. Você não vê nenhuma vez ele citando ele mesmo.
dizendo assim: é, Davi, o senhor que é o rei tem razão, eu estava lá na guerra, nesse perigo, eu vou realmente agora ir para minha casa, vou me folgar um pouco com a minha esposa. Obrigado por você ter me concedido essa folga, essas férias. E aí ele começa a dizer: e os servos do meu senhor estão acampados nos campos abertos. E aí ele pergunta: estarei eu então na minha casa? Olha só, isso aqui, o que que ele faz? De uma forma muito respeitosa, ele dá chicotadas em Davi. Por quê? Porque toda essa preocupação que Davi deveria ter, Davi não estava tendo. E além do mais, ele revela o que Davi estava fazendo de errado. Porque ele disse assim: enquanto o povo está em tendas, eu vou estar em casa, porém Davi estava no seu palácio. Então, a vida de Urias foi como uma lâmpada no coração de Davi para revelar toda a sujeira que deveria ser limpa. Então, irmãos, veja que essa situação aqui é um modo que Deus comunica. Deus usa a vida de pessoas muitas vezes para revelar o que está no nosso coração. Então, muitas vezes, se você fica brabo, se você fica chateado com a vida de um outro irmão, tente observar com essa lente do Senhor se o Deus não está falando com você através da vida desse outro irmão. Se talvez esse outro irmão não está sendo uma luz para revelar o seu coração. Porque nesse momento é dessa forma com que Deus está falando com Davi, usando a vida de Urias. E revela de uma forma que ele foi, como diz as Escrituras, ele foi manso como uma pomba, mas ele foi sagaz aqui como uma serpente, ele foi esperto, porque sem saber, querendo honrar o rei, sem saber, ele deu assim de chicotada em Davi. Ele envergonhou Davi, expôs Davi. Então, veja que aqui o Senhor ele tem comunicado, o Senhor tem falado. Agora, em contrapartida, será que nós realmente estamos desejando ouvir o Senhor? E se ouvimos, será que estamos atendendo o Senhor? Porque quando Deus fala, é porque ele deseja ser ouvido e aquilo que nós ouvimos, ele deseja que seja cumprido. Deus não fala por falar. Então, irmãos, quando ele falar ao seu coração, quando ele te revelar uma situação, é porque ele realmente deseja uma mudança. E ele já deixou escrito nos textos: olha, não se conformem com esse mundo. Por quê? Porque eu não enviei o meu filho para morrer por vocês, perdoar os pecados, se consertar comigo para que vocês continuassem vivendo no pecado, ou continuassem vivendo com a mente com que vocês têm vivido, praticando as mesmas obras. Então, isso é uma linguagem, acredito eu, que dessa forma é muito fácil agora de nós compreendermos, né? E se você vê um cristão que ouve a Deus, que recebe a revelação, mas não muda, o problema não é de Deus. A culpa não é de Deus. Porque muitas vezes, muitas pessoas colocam a culpa em Deus, porque Deus não fala mais comigo, porque Deus se manifesta para todo mundo menos para mim. Não, irmãos. Deus ele é um Deus de unidade e corporativo. Ele trouxe uma linguagem em que serve para todo o público, para geral, e para refinar a linguagem, ele envia o Espírito a cada um de nós, para que na individualidade ele fale especificamente para cada um. Porém, muitas vezes nós só queremos ouvir a linguagem no geral. E muitas vezes falamos assim como o povo quando saiu do Egito. Olhe, Moisés, fale tu conosco, mas não fale Deus, porque se Deus falar, morreremos. Então, pastor, fale você conosco, porque se Deus falar comigo no meu coração, no meu quarto em secreto, na minha oração, eu não vou ter desculpa, porque a vida do pastor ou a vida do irmão que está falando eu posso questionar.
Mas uma palavra vindo do Espírito Santo ao meu coração, eu vou questionar a quem? Então, irmãos, na verdade, nós não temos saída, porque Deus, ele ouve, ele fala. A pergunta é: será que eu tenho ouvido? E se tenho ouvido, eu tenho atendido à vontade do Senhor? E aí o Senhor usa, não bastando, né, esta, essas chicotadas muito bem dadas por Urias, né, de uma forma assim muito respeitosa. Não bastando isso, como talvez eu acho que Davi não compreendeu o recado de Deus, o Senhor teve que usar um outro cidadão, um outro servo, para usar de sabedoria para fazer com que Davi compreendesse. Então eu vejo aqui que o Senhor usou um irmão, esse irmão praticamente foi um sacrifício também na vida de Davi, e ele não entendeu o recado. E aí o Senhor via então no capítulo 12, o Senhor envia Natã. Então, irmãos, tem muitas ocasiões que o Senhor vai enviar Urias na sua vida, mas sabendo que você vai matar esses Urias, o Senhor vai enviar outros Natãs, com sabedoria para te trazer para o centro da vontade dele. Então, não, não se espante quando um irmão fala algo para você e daqui um pouco vem um outro irmão que você menos espera e fale a mesma coisa. Você vai dizer assim, ué, será que eles andaram conversando? Será que o irmão falou, abriu os meus segredos para outro irmão que ele está me falando? Como que o irmão descobriu que eu falei para ele? Será que ele fez fofoca? Não, irmãos. Vocês esquecem que nós estamos ligados pelo Espírito Santo de Deus. E o Senhor está em todos os ambientes. Então, o Senhor vai usar um Urias, daqui um pouco vai usar um Natã, vai usar até uma mula. E ele vai usando até que você entenda. Por isso que eu digo, Deus, ele fala até hoje. Deus é um Deus comunicativo. Deus usa a rocha, que era Cristo, para dar água. E o Senhor vai usando elementos, ele usa tudo. Irmãos, o Senhor é aquele que sabe todas as línguas e ele se comunica com todos os sinais, de todas as formas possíveis para que nós compreendamos aquilo que ele quer falar. E aí o Senhor usa então este servo, envia a Davi. No capítulo 12 ele diz assim: E o Senhor enviou Natã até Davi, e ele veio até Davi e lhe disse: Havia dois homens em uma cidade, um rico e um outro pobre. O homem rico tinha muitíssimas ovelhas e gado, mas o homem pobre não tinha nada, salvo uma pequena cordeira, a qual ele havia comprado e criado. E ela cresceu junto a ele e com os seus filhos. Ela comia da sua própria carne e bebia da sua própria taça, e se deitava no seu peito, e era para ele como filha. E veio ali um viajante ao homem rico, e ele deixou de tomar do seu próprio aprisco e do seu próprio gado para preparar para o viajante que havia vindo até ele, mas tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que havia vindo até ele. E a ira de Davi se acendeu de sobremaneira contra o homem. E ele disse a Natã: Como vive o Senhor? Olha, falando ainda pelo Senhor. O homem que fez estas coisas certamente deve morrer, e ele deve restituir a cordeira ao quádruplo, porque ele fez esta coisa, e porque não teve piedade. Ou seja, agora Deus usa a própria boca de Davi para revelar o seu próprio coração. E Natã disse a Davi: Tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel. E eu te livrei da mão de Saul, e te dei a casa do teu senhor, e as esposas do teu senhor no teu peito, e te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora muito pouco, eu te daria dado ainda mais de tais e tais coisas. Por que desprezaste o mandamento do Senhor para fazer o mal à sua vista? Tu matastes Urias, o heteu, com a espada,
e tomaste a sua casa, a sua esposa, para ser tua esposa, e o mataste com as espadas dos filhos de Amon. Agora olha só. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa, porque tu me desprezaste e tomaste a esposa de Urias, o heteu, para ser tua esposa. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei o mal contra ti, a partir da tua própria casa, e tomarei as tuas esposas, olha isso, diante dos teus olhos, eu, eu as darei ao teu vizinho e ele deitará com as tuas esposas à vista deste sol, porque fizeste isto secretamente. Mas eu farei esta coisa diante de todo Israel e diante do sol. Irmãos, isso aqui era o rei, era o rei Davi. Imagina o rei Davi tendo as suas mulheres agora distribuídas aos outros homens à luz do sol, às claras. E Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: O Senhor também pôs de lado o teu pecado. Tu não morrerás. Todavia, por este feito, olha só, deste uma grande ocasião para os inimigos do Senhor blasfemarem. Também a criança que te nasceu certamente morrerá. Então, irmãos, nós vemos aqui alguns motivos do porquê dessa transformação. O porquê desse conserto. Nós vemos aqui que todos nós, como a Fabi leu aqui no Salmos 24, ele diz assim: os, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, ou seja, aqueles que nele habitam. Então, todos são de Deus. Então, quando Davi peca contra Urias, ele não estava fazendo isso contra Urias. Quando ele retira a vida de Urias, ele não estava fazendo isso contra Urias. Ele estava fazendo contra o próprio Senhor. Por isso que o Senhor traz esse conserto e expõe ele à vergonha, para trazer um conserto no seu coração. E mais, ainda ele fala assim: agora, com esse teu comportamento, você deu ocasião para que os inimigos do Senhor blasfemassem contra ele, dizendo: ó, esse aí é o teu escolhido. Não é esse o teu ungido, o teu rei? Então, irmãos, quando nós não nos deixemos ser transformados pelo Senhor, precisa haver uma prensa sobre as nossas vidas. Por quê? Porque nós representamos o Senhor, nós somos dele. E quando nós não somos transformados e não nos comportamos de acordo com o que o Senhor espera, um comportamento de um filho de Deus, nós damos ocasião para quê? Primeiro, para os inimigos espirituais blasfemarem contra o Senhor, está diante do Senhor contra nós, nos acusando e com razão. E também damos ocasião para aqueles que ainda não se achegaram ao Senhor não desejem isso. Porque nós ouvimos de muitas pessoas dizendo assim: ah, se é para ser cristão que nem o fulano é, então eu prefiro não ser. E nós, por não nos permitir ser transformados, fazendo com que muitos irmãos errem o caminho, errem o alvo e não venham para o Senhor. Agora, abram sua Bíblia comigo lá no Salmo 50. Aqui o Senhor vai se apresentando e ele vai começar a dar algumas direções aqui. Ele vai dizer assim: Ó Deus poderoso, o Senhor mesmo falou, chamou a terra desde o nascer do sol, até seu baixar. Desde Sião, a perfeição da beleza, Deus resplandeceu. Nosso Deus virá e não ficará em silêncio. Um fogo devorará diante dele, e tudo será muito tempestuoso ao redor dele. Ele clamará aos céus, lá de cima, e a terra, para que ele possa julgar o seu povo. E ajuntai, meus santos, para mim, aqueles que fizerem um pacto comigo pelo sacrifício. E os céus declararão a sua justiça, pois Deus é juiz, ele próprio. Versículo 7.
E aí ele começa a falar assim: Ouve, ó meu povo, e eu falarei, ó Israel, e testificarei contra ti. Eu sou Deus, teu Deus. Eu não te reprovarei pelos teus sacrifícios ou pelas tuas ofertas queimadas, que estão continuamente diante de mim. Não tomarei nenhum boi castrado de tua casa, nem bodes dos teus apriscos, pois todo o animal da floresta é meu, o gado sobre 1000 colinas. Eu conheço todas as aves dos montes, e os animais selvagens do campo são meus. Se eu estivesse com fome, eu não te contaria, pois o mundo é meu e a sua plenitude. Comerei eu a carne de touros ou beberei o sangue de cabras? Oferece a Deus ação de graças e paga teus votos ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas aos perversos, Deus diz: O que tens a fazer para declarar meus estatutos? Ou para que pudesse tomar meu pacto na tua boca? Vendo que tu odeias a instrução e lanças minhas palavras para trás de ti. Isso aqui o Senhor está falando para todo aquele coração que não ouve e não obedece o Senhor. Versículo 18. Quando viste um ladrão, consentiste com ele e foste cúmplice de adúlteros. Tu dás a tua boca para o mal e a tua língua porta o engano. Tu te assentas e falas contra o teu irmão. Tu calunias o filho da tua própria mãe. Estas coisas tu fizeste, e eu mantive em silêncio. Tu pensastes que eu estava junto de alguém como tu, mas eu te reprovarei e as colocarei em ordem diante dos teus olhos. Considerai isto agora, vós que esquecestes de Deus, para que eu não vos rasgue em pedaços e não haja ninguém para livrar. Quem quer que ofereça louvor, me glorifica. E aquele que ordena sua conversa corretamente, eu mostrarei a salvação de Deus. Aqui o Senhor dá uma chamada de atenção muito grande para nós, dizendo quem ele é, o que ele é capaz de fazer, mas também o livramento em que ele nos dará, se houver essa transformação. Ou seja, o que que ele está mostrando aqui? Vocês estão trazendo sacrifício, sacrifício para o meu altar, carne, sangue de animais, mas todos eles são meus. Vocês estão preferindo matar a criação do que se permitir ser transformado e glorificar o meu nome. Ou seja, o homem continua matando. Esse é o problema, irmãos, quando nós não atentamos para o que o Deus deseja de nós. Nós continuamos matando. Se não pessoas, animais. Ou seja, continuamos derramando sangue inocente. Mas aqui ele nos dá uma direção atenta para o que eu quero. Louvor, adoração de um coração sincero. Um coração que realmente ouve ao Senhor e que se permite ser transformado e mudado por Ele. Alguém que deseja essa transformação. E aí nós vamos ver agora no Salmo 51, Davi refletindo e clamando ao Senhor, porque compreendeu a besteira que fez. Aí ele vai dizer assim no Salmo 51: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas tenras misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e limpa-me do meu pecado, porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti eu pequei e cometi este mal à tua vista, para que tu pudesses ser justificado quando falares e ser claro quando julgares.
Eis que fui moldado na iniquidade, e em pecado a minha mãe me concebeu. Eis que tu desejas a verdade no íntimo, e na parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e serei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir a felicidade e a alegria. Que os ossos que tu quebrastes possam se regozijar. Esconde tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Não me expulses da tua presença, não toma de mim o teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito livre. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. E aqui ele segue na oração. Mas veja, irmãos, muitas vezes nós achamos que Deus não está falando porque as coisas não estão acontecendo na nossa vida. Mas aqui o que Davi revela é: Senhor, primeiro me restaura, para que aí eu possa ajudar aqueles que estão transgressores a se arrependerem. Qual que é o problema, irmãos? É que nem nós queremos passar pelo processo da transformação e queremos pregar isso para os outros. Aí, com que cara que eu vou chegar para um irmão, para alguém dizer assim, irmão, você tem que se converter, você tem que se permitir passar por um processo. Irmãos, se ele me dissesse, ó, mas nem você passa pelo processo, como é que você quer que eu passe? Sabe o que que eu vou fazer? Eu tenho que ficar quieto, porque o irmão vai ter razão. Por isso que o Senhor ele nos comunica de todas as formas, para que a gente passe pelo processo, porque o Senhor quer usar as nossas vidas para alcançar os filhos pródigos, os filhos que ainda estão perdidos, aqueles que ainda não retornaram para a casa do Senhor. Mas com quem que ele vai contar? Ele precisa contar com os pequenos cristos, que verdadeiramente tomaram a sua cruz, que negaram a si mesmo e que estão indo realmente após Jesus, que estão negando as suas vidas, os seus desejos, estão negando o seu próprio eu. Agora, muitas vezes nós não queremos passar por esse processo, sabendo que esse processo, quando modificar, nós estivermos com o coração correto, será muito mais efetivo na obra do Senhor. O problema é que muitas vezes nós não queremos deixar a nossa reputação de lado. Mas quando o Senhor nos chama para esse chamado, para esse propósito, o Senhor chama este corpo, o corpo, a alma, não a reputação. O Senhor não disse assim: olha, eu quero que você venha e traga a tua reputação. Porque ele mesmo deixou a dele de lado para cumprir com a vontade de Deus. Então, através dessa transformação de Davi, ele diz aqui: restaura em mim a alegria da tua salvação. Irmãos, Davi tinha perdido a alegria da salvação. E hoje nós vemos muitos irmãos desfalecendo no meio dessa caminhada, porque também perderam a alegria dessa salvação. Os irmãos esqueceram o que, que era não estar salvo. E continuamente nós precisamos nos lembrar do que era não ter a salvação, não ter a presença de Deus em nós. E quanto mais nós nos expor ao Senhor, deixar com que o nosso coração esteja aberto para que Ele limpe, muito melhor será esse processo, essa caminhada. Muito mais nós vamos conhecer a Deus e conhecendo mais a Deus, nós vamos vendo quem realmente nós somos e o quanto nós não merecíamos estar aqui. Mas, como diz Davi, pelas suas tenras misericórdias, pela sua benignidade, pela sua bondade, o Senhor nos alcançou. Então, irmãos, quero dizer para você, talvez, que se você tem dúvida de que Deus fala, Deus ainda fala. A pergunta é: será que nós estamos atentos a ouvir e a obedecer? Porque aquilo que Deus deseja tem a ver com a eternidade. E assim como
Urias, o Senhor deseja que a gente tenha esse mesmo coração. Por isso que a Bíblia, na Nova Aliança, como nós não compreendemos esse coração de Urias, precisou vir o nosso Cristo, e através de Cristo, o apóstolo teve que falar assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Já que vocês não entenderam o coração de Urias, eu mando o meu filho. E aí ele diz: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento era esse, irmãos? Não veio fazer a vontade dele. Ele se entregou por nós. Assim como Urias estava se entregando pela sua nação, abrindo mão daquilo que as pessoas chamam de primeiro ministério. Só que, irmãos, há um só ministério, que é obedecer o Senhor, honrar o Senhor. Muitos aqui não reparam nisso, mas Urias estava deixando a sua casa, a sua esposa de lado, para cumprir uma ordem e honrar a Deus. Por isso que o Senhor diz: aquele que não deixar pai, mãe, filho, quem quer que seja, por amor de mim, não é digno de mim. Então, tudo isso o Senhor tem comunicado e bem comunicado sobre nós, sobre as nossas vidas. E ainda ele diz assim em alguns textos: quem tem ouvido, ouça. Então, hoje eu te peço, irmãos, se você não está atento com os teus ouvidos espirituais, peça ao Senhor para que Ele te dê esses olhos espirituais, para que Ele te dê os ouvidos espirituais, para que você seja sensível pelo Espírito, para compreender em que Espírito Ele está falando. E compreendendo isso, não deixe de cumprir com aquilo que Ele deseja sobre a sua vida, porque é uma coisa que, sinceramente, é só Deus para fazer, porque para mim, pelo menos, não faz sentido o Senhor resgatar um pecador como eu, dá um propósito, um destino, dá um pai, se dá ele como pai, dá um propósito com obras e, além do mais, ainda vai nos recompensar com galardão no final. Faz sentido isso para vocês? Somos merecedores disso? Não somos. Mas por que que Deus faz isso? Para que a gente saiba quem verdadeiramente Ele é e o seu coração, quão bondoso Ele é, quão misericordioso Ele é. Agora, será que nós estamos dispostos a nos tornar essa imagem e semelhança que nós perdemos? Se você está disposto, se hoje você novamente diz um sim para o Senhor, comece a exercer isso. Se permita ser transformado, ouça o Senhor, viva o processo e comece a exercer misericórdia sobre a vida das pessoas. Comece a perdoar mais, seja bondoso, seja misericordioso, ajude as pessoas, não recompense porque a pessoa merece, mas sim porque você representa um Deus que recompensa. Então, essa é uma das formas em que Deus fala conosco. Outra forma que o Senhor fala conosco é através de um pedacinho de pão e através de um pequeno cálice de suco de uva, que ele vai comunicar algo para nós. Ele vai comunicar uma nova aliança. Só um pouquinho aqui, irmãos. Obrigado. Ele vai comunicar uma nova aliança que nós temos nele. Foi algo que ele falou aqui sobre o capítulo 50 de Salmos, sobre um pacto, como alguém toma o pacto dele para estar com esse pacto na sua boca, falar do seu pacto. Mas ele tem nos dado essa possibilidade de estar dentro desse pacto, fazer parte desse pacto. E mais um pacto eterno, um pacto que nós não precisamos mais ficar derramando sangue todo ano, de tempo em tempo.
foi um sacrifício único para uma restauração completa de um povo pecador. Então, irmãos, celebrem ao Senhor, porque Deus está falando. Deus está falando ao seu coração. Olha de onde eu te tirei e onde eu te coloquei. Eu te transportei do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Pai, nós apresentamos esse pão e te agradecemos, Pai, pelo corpo de Cristo. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem falado tanto, tanto por milhares e milhares de anos. O Senhor se comunica com os seus filhos, com o seu povo, em todo instante. Em todo instante o Senhor fala e conversa conosco. Nós te pedimos perdão por muito tempo não te ouvir. Por muito tempo nós não prestarmos atenção naquilo que o Senhor tem comunicado, nesse relacionamento que o Senhor deseja conosco. Mas te agradecemos pela tua misericórdia que o Senhor fez algo novo nas nossas vidas, abrindo a nossa mente e o nosso entendimento para ver aquilo que precisava ser mudado, aquilo que precisava ser limpo no nosso coração. Te agradecemos, Pai, por Cristo que foi um Urias para nós, revelando a nossa maldade, revelando, Pai, o que há de ruim no nosso coração. E te agradecemos também pelos Natãs, que passam pelas nossas vidas, nos trazendo a sabedoria e discernimento sobre aquilo que precisamos consertar na nossa vida. Obrigado por nos proporcionar tudo isso, Pai. Nós abençoamos, Pai, esse pão, consagramos a Ti, que ele continue falando ao nosso coração a respeito dessa aliança ao qual nós fomos inseridos. Obrigado pelo Cristo, pelo Jesus que nos foi dado. Em nome do Senhor Jesus. Podemos participar todos com a alegria do corpo do Senhor. Glória a Deus. Da mesma forma, vamos participar do puro suco da uva, que representa aqui o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado e que foi o preço pago pela minha e pela sua vida. Então, nós agradecemos ao Senhor por este sangue derramado que nos comprou e que nos lava, que nos adquiriu para o Senhor. Obrigado, Pai, por esta aquisição. Obrigado, Pai, por nos tomar para o Senhor novamente e nos reconciliar consigo mesmo. Obrigado pela tua misericórdia e por nos dar vida, vida eterna. Nós consagramos o suco, que ele continue, Pai, abrindo os nossos olhos para que a gente veja e que ele continue abrindo os nossos ouvidos para que a gente ouça o que o Senhor tem falado. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Podemos participar todos também. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te agradecemos, Pai, por esta porção desta tarde, porque o Senhor fala aos nossos corações. O Senhor é um Deus que não desiste dos seus e te agradecemos. Obrigado por esta porção, que o Senhor continue nos guiando, nos direcionando, transformando e renovando a nossa mente, para que a gente chegue ao varão perfeito. Amém? Glória a Deus.